E aí, pessoal, Thiago Simões aqui. Tem uma boa notícia para dar para você. A boa notícia é: você não é burro, você só aprendeu do jeito errado. Espero que você não fique bravo, não fique brava comigo por eu falar desse jeito. Durante muito tempo da minha vida eu achava que eu devia ter algum tipo de problema cognitivo, devia ter algum tipo de problema, sei lá, de falta mesmo de inteligência, porque tinha muitas matérias que quando eu estudava lá na escola eu não conseguia aprender. Matemática, com certeza, era uma delas. E tudo que tinha a ver com números, né? Física, química, eu tinha grande dificuldade em aprender esse tipo de matéria. Eu me achava, né? Eu sempre estava para trás na turma. Eu não gostava realmente dessas matérias. Hoje eu preciso confessar para vocês, continuo não gostando, não é a minha área, realmente não é uma coisa que eu acho muito legal, né, de aprender. Mas uma coisa que eu aprendi naquela época é que muitas vezes a gente não tem resultado na questão de adquirir conhecimento, não é por falta de esforço, porque eu me esforçava bastante, talvez seja o seu caso também, mas é por questão de método. Talvez você não tivesse um método que ensinasse você como é que você aprende de verdade. Eu basicamente não tinha, eu pegava os livros, me debruçava nos livros, tentava aprender, não conseguia aprender, e achava que tinha algum problema comigo. Então, nesse conteúdo, eu quero mostrar para você como é que você pode aprender basicamente qualquer coisa de uma forma acelerada, de uma forma que você realmente possa aprender um novo idioma, você pode aprender como que você gerencia melhor os seus negócios, você retenha melhor os conhecimentos que você está aprendendo na hora que você está lendo um livro. Sobre isso que eu gostaria de falar com você. Se você gosta desse tipo de assunto, de várias outras coisas que a gente comenta aqui no canal, estou sempre falando aqui a respeito de psicologia, falo a respeito de negócios, falo de antropologia, falo sobre várias coisas que fazem a gente, né, ter uma vida melhor. Se você gosta desse tipo de assunto, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha, né, de ativar as notificações também, que isso é muito importante, né, ativar os sininhos lá, porque muitas vezes o YouTube acaba não entregando, né, os conteúdos para as pessoas. E se você puder, deixa uns comentários aqui, se você gostou, se você não gostou desse conteúdo, se você concorda, se você não concorda comigo, né? Mas eu tenho certeza, pelo menos eu espero que você saia desse vídeo muito melhor do que você entrou. Se você puder, pega um papel e uma caneta para você poder anotar as informações que eu vou passar para você, ou então salva esse vídeo para você poder ver no momento oportuno, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que a ciência, existe uma ciência, na verdade, que mostra como que a gente pode aprender, que é a ciência cognitiva. A ciência cognitiva, ela estuda a respeito da linguagem, ela estuda a respeito da memória, ela estuda a respeito de tomada de decisões que a gente tem. E existe pessoas que estão estudando como que a gente aprende melhor. Bizarro isso, né? E uma das conclusões que eles chegaram é que a gente aprende muito melhor quando a gente tem um tempo, blocos de estudo para a gente aprender. Não adianta muita coisa você achar que você vai se debruçar em um livro, em uma matéria muito difícil, querer aprender alguma coisa e ficar durante horas ali e ter resultados muito interessantes. Tem pessoas que conseguem fazer isso. Tem pessoas que conseguem ficar estudando 8 horas por dia, meio que só, né, levanta para ir ao banheiro, tomar um café, almoçar e tal, tomar banho, e conseguem ter bons resultados. Mas na maior parte das pessoas, para nós mortais, a gente funciona melhor em pequenos blocos de tempo muito bem intensos, né? Isso que a ciência cognitiva, os últimos estudos eles mostram para a gente, que a gente quer aprender qualquer coisa. Você quer aprender um novo idioma, como eu já falei, você quer aprender qualquer coisa que você queira aprender, que seja a sua área realmente, que você, né, tem interesse em aprender, é mais interessante, é mais inteligente você separar alguns blocos de tempo para você poder fazer isso. Mas eu quero compartilhar algumas outras coisas com você, não vou falar só a respeito dessa ciência cognitiva, mas quero compartilhar algumas ideias com vocês que, particularmente, eu acredito que são importantes, que eu adotei aqui na minha vida e que funcionam muito bem, eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Primeira coisa que você precisa entender, senão fica meio, sei lá, fica uma coisa meio sem sentido, né, da gente aprender alguma coisa se a gente não tiver esse primeiro ponto aqui, que é a gente tem que escolher uma habilidade que a gente quer aprender que tem um impacto genuíno na sua vida. Dificilmente você vai conseguir aprender alguma coisa de uma maneira muito profunda se você não acreditar que aquilo ali pode trazer um impacto para você, algum tipo de benefício para a sua vida. Por exemplo, durante 2 vezes na minha vida, eu tentei aprender mandarim. Né, aprender chinês tradicional e tal, aprender não a parte escrita, não estou dizendo a parte escrita, estou dizendo falar mesmo mandarim, porque parte da minha
né, ascendência, né, vem da China, né, meu bisavô veio de Xangai, e meu bisavô por parte da minha mãe, né, por parte do pai da minha mãe, do meu avô. E eu sempre gostei da cultura chinesa, sempre gostei bastante de estudar sobre aqueles assuntos ali e tal, eu achava fascinante. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou aprender mandarim. Tentei uma vez, mas é extremamente difícil. Para quem nunca se aventurou, experimenta lá, vai lá tentar aprender mandarim, você vai ver que tem palavras que têm 3 acentuações da mesma palavra e muda completamente o significado, é uma coisa, uma tragédia. Não consegui porque eu estava com outros projetos, aquilo ali não tinha uma aplicabilidade na minha vida, acabei desistindo. Aí chega uma hora, passou talvez 1 ou 2 anos, falei, vou tentar de novo, vou tentar retomar os meus estudos. Não consegui da mesma maneira, não consegui passar das primeiras lições. E uma das conclusões que eu cheguei é que aquilo não fazia muito sentido para a minha vida. Eu só queria por um hobby, por alguma questão, sei lá, que eu encanei com aquilo e queria trazer isso para a minha vida. E a ciência mostra para a gente que se a gente não encontrar um sentido maior naquilo que a gente quer aprender, dificilmente você vai conseguir aprender. Talvez você esteja estudando, por exemplo, para passar no vestibular. E o teu intuito, a tua maior fonte de inspiração é você passar no vestibular. Né? Só isso. Depois que você passa no vestibular, às vezes você acaba até esquecendo aquilo ali. Então, se você só quer passar no vestibular, é muito difícil você aprender, porque isso não tem uma aplicabilidade na sua vida de uma forma duradoura. Então, se você quer aprender alguma coisa de verdade, procure escolher coisas que são importantes para você. De novo, trazer um novo idioma. Se isso você acha que é importante para você, então estude um novo idioma que tem uma aplicação para você. Não vai querer aprender mandarim simplesmente porque você gosta ou alguma coisa desse tipo. A não ser que você esteja extremamente apaixonado por mandarim e que você consiga, né, prazerosamente se debruçar nos estudos para poder fazer as coisas, mesmo que isso não tenha uma aplicação prática para você. Vai ser muito difícil. Né? No meu caso aqui, eu adoro estudar sobre empreendedorismo, eu gosto de estudar sobre esses assuntos aqui a respeito de adquirir conhecimento, gosto de estudar sobre psicologia, gosto de estudar sobre sociologia, sobre filosofia, sobre várias coisas. Isso tem uma aplicação para a minha vida, porque isso me transforma numa pessoa melhor, eu posso aplicar isso nos meus negócios, eu posso aplicar isso nos meus relacionamentos. Então, para mim, eu não tenho problema nenhum em ficar um tempão, mas desde que seja naqueles blocos de tempo ali, eu costumo estudar durante 40, 50 minutos de forma bastante intensa, depois eu dou uma pausa. O pessoal chama isso de método Pomodoro, né? Dá uma pausa aí de uns 10 minutos, 15 minutos, vai tomar um café, vou conversar ali com a Rita, comer alguma coisa, depois volta, depois eu trabalho e aí estudo também em outros blocos aí de 40, 50 minutos, isso funciona super bem. Mas para mim, só funciona, e eu vejo isso com muitas pessoas, né? Só funciona se realmente aquilo tiver a ver com alguma coisa prática, se eu puder aplicar isso em alguma coisa na minha vida. E muito provavelmente acontece a mesma coisa com você. Então, se você não está aprendendo alguma coisa, muito provavelmente aquilo não é tão interessante para você. Talvez seja a hora de você parar e analisar, né, e colocar na balança se realmente importa você continuar teimando em aprender aquilo que você quer aprender, beleza? Outra coisa que é interessante, isso aí mudou muito a minha vida depois que eu aprendi esta lição, que isso não serve só para a questão de aprendizado, mas tem a ver com o princípio de Pareto, que é a regra dos 80-20. Você já deve ter ouvido falar que 20% das suas habilidades geram 80% dos seus resultados. Então, você precisa treinar as coisas que são básicas para você antes de você buscar atingir a perfeição, de você querer aprender todas as coisas. Você tem que entender o que funciona como base, aquele arroz com feijão, né, daquilo que você está querendo aprender. Então, quando a gente faz isso, quando você foca nesses 80-20, né, as 20% das habilidades para te trazer 80% dos resultados, isso faz com que você não desperdice a sua energia. Você vai direto naquilo que você quer realmente aprender, né, porque você sabe que aquilo ali, aqueles 20% que você está estudando, é aquilo ali, né, vai te trazer os 80% do resultado, você não gasta, você não dissipa a sua energia e você economiza o seu tempo, economiza energia, economiza um monte de coisa e os seus resultados vão ser muito melhores, beleza? Terceira coisa, isso aqui também mudou muito a minha vida, se você aplicar isso vai mudar a sua também,
Você precisa aprender criando e não só estudando. Então, toda vez que você aprender alguma coisa, coloque em prática. Eu falo isso direto aqui para os nossos alunos, né? Se aprendeu alguma coisa na área de empreendedorismo, aprendeu algum conceito, aprendeu alguma técnica que você consegue vender mais, já coloque em prática. Não vai ficar vendo outras lições, né? Você até pode fazer isso, mas desde que você esteja colocando a mão na massa. Por quê? Porque quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente está fazendo, a gente aprende muito mais, a gente retém muito mais. Isso aí funciona para várias outras áreas da nossa vida também. Então, dá um exemplo para você. Aqui, no nosso caso, tem muita gente que acompanha aqui o nosso canal, muita gente que é interessada em questão de produção de conteúdo, né? A gente ensina também como é que você produz conteúdo para você criar audiência. Então, aprendeu alguma coisa para você criar conteúdo? Testa isso, testa ideias, testa você fazer, testa ângulos diferentes, qualquer coisa que você aprenda. Não vai ficar com a sua cabeça com um monte de ideias e as ideias nunca vão parar no papel. E eu estou dizendo isso daqui porque eu sei do que eu estou falando. Tem muita gente, inclusive alunos nossos, que a gente mostra, a gente fala como é que tem que fazer. E a pessoa fica super empolgada e vê, nossa, que legal, eu posso ter esse tipo de resultado, mas às vezes não tem os resultados que precisam ter, porque fica só na questão das ideias, nunca coloca, nunca aplica aquilo que está aprendendo. Então, aprendeu alguma coisa, coloque em prática. Fazendo isso, você vai fixar o seu conhecimento, né? Você vai gerar resultado real para você. Quando a gente faz as ações necessárias, né? Depois que a gente aprendeu o que a gente precisa aprender, faz as ações necessárias para você agir, né? E você agindo, você realmente vai masterizar esse conhecimento. Você vai trazer do campo das ideias, né, para o material. Então, para de ficar enrolando, né, de só ir atrás de conhecimento, não colocar nada em prática, muito provavelmente você não vai fixar esse conhecimento. E a última coisa que eu quero falar aqui com você precisa de criar rituais de prática diária. Então, reservar um tempo, né, preferencialmente um tempo protegido, vamos dizer assim, para você aprender, para você criar. O que é um tempo protegido? É aquele tempo que ninguém pode te perturbar. Você fechar a porta do seu quarto, fechar a porta do seu escritório, desligar o seu celular, ter aquele tempo para você aprender e não deixar ninguém. Se você mora com alguém, dizer, olha, durante esse momento, eu costumo fazer isso aqui aí, tu até já sabe. No momento que eu estou estudando, no momento que eu estou fazendo alguma coisa que tem a ver com criatividade, tem a ver com produção e tem a ver com aprendizado, são 50 minutos que eu fico focado, 40, 50 minutos extremamente focado, né? E não interessa, obviamente, se tiver apenas alguma emergência, alguém ligou, tá pegando fogo, alguma coisa assim. Mas fora isso, se alguém me liga, meu celular fica desligado, né? Se alguém ligar para ela, não me chama, se precisar, anota recado, porque é o tempo que eu preciso para estudar. Quando a gente quebra esse tempo, né, dificilmente a gente demora muito tempo para a gente voltar à nossa atenção que a gente estava antes. Então isso acontece demais, as pessoas estão toda hora distraídas, pega o celular, chega uma notificação, vai lá ver, aí a notificação já era, né? Você pegou o teu celular, você vai entrar no teu Instagram, você vai ver vídeo de gatinho, vai ver vídeo de cachorrinho, vai ver alguém que mandou um e-mail, ou alguma coisa, um meme que mandaram lá no grupo da família. Você não pode se distrair de jeito nenhum, senão você não vai conseguir, né, reter aquilo que você tem que reter para você, né, colocar em prática os seus conhecimentos. De novo, colocar em blocos curtos, né, para você focar, né, no que você está aprendendo, para você realmente ter os resultados que você precisa. E a persistência de você fazer isso vai fazer com que o teu cérebro ele aprenda em piloto automático. E vai chegar uma hora que tudo isso fica natural para você, né? Você vai entender que você tem que focar nesse tempo, né, nesses 40, 50 minutos para você poder aprender. Você tem que estar sempre desligado de tudo no mundo para você, né, chegar nos resultados interessantes. Se você fizer isso, e fizer isso durante um bom tempo, talvez semanas, talvez meses, porque demora para a gente criar um hábito, o nosso cérebro vai entrar num modo de aprendizado. É bizarro, né? Como eu falei, às vezes eu sento aqui no escritório, né? Eu gosto muito de estudar aqui mesmo. Então, eu sento aqui, o meu cérebro já sabe, essa hora é a hora de aprender, é a hora que não vai ter distração. Antes, né, eu até ficava distraído, o celular ficava do meu lado, mesmo que eu falasse, não vou ver, eu acabava vendo. Acendia lá o celular, chegava, será que é alguma coisa importante? Será que alguém precisa falar comigo? Né? E acontecia isso. Depois não, depois acaba virando meio que tudo em piloto automático.
e as coisas começam realmente a acontecer. Então, se você está com dificuldade de aprendizado, né, coloque essas informações em prática, entenda esse poder de você condensar, né, você estudar de uma forma intensa, aprender de uma forma intensa em blocos mais curtos, 40, 50 minutos, dá uma descansada de 10, 15 minutos depois, né, vai lá esfriar a cabeça. Prometo para você, você vai ter uma retenção muito maior daquilo que você está aprendendo, mas muito maior. Você está lendo alguma coisa, você vai reter esse conhecimento, porque você está focado. O teu cérebro ele vai estar absorvendo tudo que você está colocando para dentro, né, e os seus resultados vão ser muito melhores. Se você tem alguma contribuição a esse respeito, se você, né, você já passou por esse tipo de coisa, não estava conseguindo ter resultado e aprendeu alguma coisa de métodos, né, que você consegue aprender melhor, deixa aqui nos comentários para que mais pessoas possam também aprender com você. E eu também vou ter um grande prazer em ver o que você tem para falar para mim, beleza? Espero que você tenha gostado, coloque tudo isso em prática. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.